Aí vamos ver a preocupação da Globo e do PT. Governo Lula teme reflexos negativos da prisão de Bolsonaro nas negociações com Trump. Tava tudo de boa, né? Era festa. Estavam perseguindo, fazendo todas as suas maldades. Agora tem o governo Trump. Agora é um problema. Agora é um problema. O problema é esse. Para governo Lula, condição para telefonema entre Lula e Trump é tratar apenas de comércio, sem Bolsonaro, óbvio. Brasília aguarda sinais de Washington de que a conversa entre os dois deve acontecer. Beleza. Aí tu vai ver. O ponto central da matéria. Pessoas que acompanham de perto esse impasse, afirmam que caso haja um movimento de Washington para que Lula e Trump conversem pela primeira vez, será necessário avaliar se Trump está disposto a manter o foco na relação comercial bilateral sem usar a situação de Bolsonaro como instrumento de pressão. Não vou falar. A partir disso, haveria uma preparação prévia nos bastidores sobre os temas a serem abordados, quem faria a ligação e quando ela ocorreria. Aí, né? Vai mandar o Trump ligar quando Lula estiver escondido no banheiro. A avaliação em Brasília é que, se algo der errado na chamada entre Lula e Trump, o prejuízo para o interesse do Brasil pode ser ainda maior. Por isso, o governo prefere evitar riscos e não se sente obrigado a dar uma resposta imediata à opinião pública. A principal preocupação neste momento é com os setores econômicos afetados pelo tarifaço. A principal preocupação é destruir Bolsonaro, mas fazer isso de uma forma que não pese muito eleitoralmente pro Lula. Essa é a preocupação. Mas e aí? Estamos chegando. Eu deixei uma notícia mais positiva por fim. Que notícia positiva? Enfim, a notícia que eu acho que vocês vão falar que é positiva. Mas vamos começar aqui, ó. A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro era previsível, assim como é dada como certa a condenação dele no julgamento do STF, julgamento que deve ocorrer em setembro. A domiciliar de hoje, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, estava sendo esperada desde domingo à noite, seguindo-se a participação indireta do ex-presidente nas manifestações convocadas para atacar o Supremo e especialmente o próprio relator do julgamento, Moraes. Note-se, porém, que na decisão de Moraes pela domiciliar não há referências ao órgão acusador, que é a Procuradoria-Geral da República. Por ofício, através de uma lei antiga, um juiz pode sim decretar uma prisão como essa. Mas, no caso de Bolsonaro, o ministro do Supremo jogou para o alto o que se chama em linguagem de direito prudência. E aparentemente explodiu o que se descrevia como conversas de bastidor em Brasília, envolvendo também figuras do Supremo, para baixar a temperatura. O que aconteceu agora foi elevar a fervura sem que ninguém consiga nesse momento calcular até onde chega. Em Washington há poucas dúvidas de que a domiciliar de hoje vá ser interpretada como resposta pessoal de Moraes à imposição contra ele da lei Magnitsky. Já tem até uma nota do Departamento de Estado condenando a prisão domiciliar como violação de direitos humanos. Possivelmente o que está sendo colocado em marcha são novas sanções contra o STF e o próprio governo brasileiro. Aqui dentro, Moraes na prática afasta Bolsonaro do processo eleitoral. Abre o semestre no Congresso em ambiente de enorme tensão e hostilidade ao governo e ao judiciário. E coloca o que se possa chamar de amplo espectro de direita no Brasil diante de fracionamento acentuado. Bolsonaro desafiou, Moraes dobrou a aposta, Trump está com um enorme porrete na mão e falando grosso. Difícil acreditar que isso acabe bem. Bolsonaro desafiou quem, rapaz? Mas tudo bem. Eu assisti a porra desse programa ontem, aí ele estava assim, mas será que agora, nesse movimento, não vai fazer com que Eduardo Bolsonaro deixe de ficar isolado? E o medo deles é esse. Não, o bolsonarismo não pode, né, ganhar espaço, não. Antes de comentar da nota, a nota tá vindo aí, velho. Caio Blinder. Esse daí odeia Bolsonaro. Votou no Lula.
Prisão domiciliar de Bolsonaro não é crise caseira. Vai bater em Washington, vai. Ele falava às 6h19 da noite. Foi bem. 20 minutinhos depois, prisão de Bolsonaro antecipará novas sanções contra o Supremo. Prevém aliados. Aí tava ali, né? A expectativa de Paulo Figueiredo, de Eduardo Bolsonaro e dos aliados mais próximos era de que as medidas de Trump levassem os ministros da corte a reavaliar o apoio que tem dado internamente ao ministro, levando ao isolamento dele na corte. Não, deixa aqui o pessoal digerir. Caso a corte e o Congresso não recuassem, os bolsonaristas sempre previram a inclusão de outras autoridades na Magnitsky. Com a prisão de Bolsonaro, essas etapas deverão ser antecipadas. Apostam aliados com quem a equipe da coluna conversou logo após a prisão. Aí passa mais um tempinho, 8 da noite, Casa Branca já foi formada, viu? Aí a soberania nacional, soberania pra quê? Pra fazer o que estão falando com o Bolsonaro? E tá lá, ó, tome, receba, vai começar já. O ministro, essa aqui é a postagem, não foi eu que traduzi, o Departamento do Hemisfério Ocidental publicou em português. Ele publicou em inglês, depois publicou em português. Então esse aqui é o português que eles mesmos escolheram escrever. Michel Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impõe ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente no serviço público. Deixem Bolsonaro falar. Olha agora. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Os Estados Unidos responsabilizarão todos que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Para por aí. Não. Calma que tem mais. Mas antes de falar da outra, vamos ouvir aqui a análise. Análise de ontem. Lorival, havia duas possibilidades até o fim de semana. Uma, o governo americano, com aquele programa de ação que você detalhou aqui em várias edições nos últimos dias, pararia se o Brasil não fizesse nada. Vai parar? O Brasil fez, né? O STF fez e essa nota que provavelmente foi escrita pelo Michael Kozak, que é o secretário adjunto interino para assuntos do hemisfério ocidental no Departamento de Estado americano, termina dizendo assim, que responsabilizará todos aqueles que ajudarem e acobertarem condutas sancionadas. Dentro daquele plano que eu apurei, todos aqueles que ajudarem se encaixaria nos outros ministros do STF, embora essa tenha sido, obviamente, uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes, mas houve outros ministros do STF que, em outros momentos, votaram a favor do processo contra o Jair Bolsonaro e também contra as redes sociais, que é um outro foco bem importante dessa administração Trump. Então, ajudarem pode se referir à ampliação da adoção da Lei Magnitsky, né, das sanções econômicas contra outros ministros. Acobertarem pode se aplicar ao governo Lula, né? Como se fosse ali um conluio, né, entre o executivo e o judiciário, como se o judiciário estivesse atuando a serviço dos interesses do executivo, de prevenir uma volta da direita no ano que vem nas eleições. E aí, dentro do plano que eu apurei, estaria então as medidas de retirada dos vistos, seria o primeiro passo, né? Retirada dos vistos, isso é no âmbito do Departamento de Estado, de autoridades do alto escalão do Palácio Planalto, com exceção do presidente Lula, da primeira-dama Janja e do vice Geraldo Alckmin. Aí, né? Aí receba. Esse daqui é o número 2. O Marco Rubio. Embaixo dele tem um Landau. Tá ali o texto em inglês. Samuel Puncher traduziu. E eu coloquei essa postagem porque na hora de pôr Atlas fica mais fácil, né? Que tá aqui, ó. Vice-secretário de Estado. O número 2, né? O braço direito do Marco Rubio. Moraes hoje colocou Bolsonaro em prisão domiciliar e o privou de acesso a um celular. Seu suposto crime? Aparentemente, criticar o ministro Moraes, que o ministro agora convenientemente caracteriza como obstrução de justiça. Os impulsos overlianos desenfreados do ministro estão arrastando sua corte e seu país
para o território desconhecido de uma ditadura judicial. E colocou aqui, ó. Agindo ilicitamente, o réu Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, produzindo dolor. Tá lá e deixa o link do Instagram. Eu acho que vai ter uma reação, viu? Eu acho que vai ter uma reaçãozinha, viu? Vocês estão cutucando. Acho que vai ter alguma reaçãozinha. Aí ontem, antes dessa confusão acontecer, o ministro Fachin estava no evento do Instituto FHC. Punir um juiz por decisões que tenha tomado é péssimo exemplo de interferência indevida, ainda mais quando vem de um país estrangeiro para um país soberano. Beleza, lindo falar isso aí mesmo, Fachin, você tá certo. Agora eu fui procurar, né, mais informações sobre isso. Aí eu me deparei com esse texto aqui da Folha. Fachin critica a sanção de Trump a Moraes e aí a segunda parte me chamou a atenção. Cita desafio de autocontenção. Falei, Aí o Fachin também falou o seguinte, né? Ele falou da necessidade de buscar um equilíbrio na autocontenção para que não confundam a autocontenção com omissão. Aí ele fala assim, ó. Não pode ir tão depressa na autocontenção de maneira que pareça que está fugindo, nem indo devagar demais, né? Parecendo que é covardia. Mas tá meio incomodado, né, Fachin? Tá meio incomodado, né? Seus coleguinhas aí... Seus coleguinhas estão demais, né? Também tá aloprando. Ontem, nesse mesmo horário que aconteceu essas confusões aí, o Fachin comentava, o Metrópolis dizia que o Zanin envia PGR pedido do PT contra Magnitsky de Trump a Moraes. Aí o curioso é a que tá ali, né? Essa matéria no Gadelha. O Metrópolis apurou que o entendimento entre os ministros é que o pedido do PT não deve ser analisado neste momento. A avaliação é que o requerimento deve permanecer parado na gaveta, pois se for necessário tomar alguma medida, já haverá o parecer da PGR. Vai lá, Paulo Gonet. Isso aí, tá ali, ó, na gaveta. São técnicas, 100% técnicas. Não vai tomar agora porque, não sei, não, se precisar. Parece uma decisão meio política, né? Mas não, é técnica, 100% técnica. Lê Magnitsky, a reação de Rodrigo Maia ao ser preocupado pelo Supremo. Segundo Paulo Capelli, Rodrigo Maia reagiu com cautela, e é bem curioso isso, né? Ao ser procurado pelos dois lados, tanto pelo Supremo quanto pelo Supremo. Desculpa, pelo Supremo quanto pela oposição. Mas atualmente é presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Ele evitou se colocar como uma solução para qualquer um dos dois lados. Não sou mais político, não tenho nem mandato nem imunidade parlamentar, diz o Maia, meio sério, meio brincando, ao evitar tomar partido sobre o caso. Como mostrou a coluna, Maia foi acionado por integrante do Supremo que questionaram se seria possível mitigar os efeitos da Magnitsky sobre Moraes no que diz respeito a restrições bancárias. Isso porque a medida engloba até mesmo para bancos brasileiros que atuam nos Estados Unidos. Já deputados da oposição procuraram Maia e pediram que ele não atue para blindar o Moraes. E o Paulo Capelli relembra que em 2014, o maior banco da França, o BNP Paribas, pagou multa de 8,9 bilhões de dólares por descumprir determinações impostas pela lei Magnitsky. O governo esperava que defesa da soberania elevasse popularidade. Ninguém está preocupado com nada, só com si mesmo, só com o próprio bico. O governo fingiu defender a soberania só para ganhar popularidade, e nem assim deu certo. Pois é. Aí veja só as coisinhas que eu acho que devem pesar no debate público, talvez nas próximas semanas. Enquanto o Brasil está lidando com a situação do jeito que vocês estão vendo, a União Europeia suspenderá medidas retaliatórias contra tarifas dos Estados Unidos por 6 meses. Não suspendeu definitivamente para não mostrar claramente que os Estados Unidos venceu o primeiro round por nocaute. Tá lá, estão se resolvendo, andando, para não ter tarifa. O Trump mandou um recado aí para a Índia que, a depender do que está acontecendo no Brasil nas últimas horas, talvez aí o Brasil tenha um caminho da Índia. Por quê? Porque o Brasil também está nessa, né? Ele está ali, ó. Trump estará substancialmente elevando as tarifas da Índia por comercializar petróleo russo, que foi um aviso que também incluíram o Brasil, né? Tá ali, ó. Índia não está apenas comprando grande quantidade de óleo russo, eles também, né,
grande parte do óleo russo, eles estão vendendo no mercado aberto por um lucro grande. Eles não se importam quantas pessoas estão morrendo, né, lá na Ucrânia por conta da máquina de guerra da Rússia. Por conta disso, eu vou subir substancialmente as tarifas pagas pela Índia para os Estados Unidos. Obrigado por sua atenção sobre esse assunto. Presidente Donald Trump. Ontem, também, Wall Street Journal, não, eu falo Washington Post, não, Wall Street Journal anunciou o seguinte: Trump preparará ordem executiva que pune bancos que discriminam conservadores, de acordo com a reportagem do Wall Street Journal. Isso é o quê? Tem muitas instituições financeiras lá fora que falam assim: não, eu não quero você como meu cliente. Por quê? Porque você é conservador, etc. E basicamente quer expulsar do sistema financeiro. E isso aí já era uma crítica que vinha sendo feita há um certo tempo. Vocês lembram lá atrás de quando o Sleepy Giants chegou no Brasil, a perseguição, gente, que fizeram contra o Olavo, tiraram o Olavo do PayPal, do PagSeguro, toda aquela confusão? Então, que fala isso, cara, você não pode remover o seu cliente do sistema financeiro porque você discorda do posicionamento político dele. Não pode rolar isso. Então, olhando o que está acontecendo lá fora, eu acho que aqui no Brasil vai dar treta. Vou mostrar só uma coisa para vocês, rápido. Trump iniciou uma real e profunda mudança estrutural econômica, política, diplomática e tecnológica. É uma nova governança. Nesse sentido, os únicos capazes de serem agentes de mudança real no Brasil são Bolsonaro e Eduardo, subsidiariamente. Sem Bolsonaro, não existe mudança ou transformação real do Brasil. Todos os demais são manutenção do status quo. Por isso, as ações de Trump são sobre o Jair Sim, o único que pode transformar o Brasil. Eu só quero mostrar para vocês esse vídeo aqui. Isso aqui eu queria mostrar para vocês semana passada. Isso daqui toca um sino alto na minha cabeça. Eu acho que dificilmente essas questões aí que a gente tá vendo não vai acontecer nada. Já tem dois posicionamentos, claros. Do número 2 do o braço direito do Marco Rubio, do departamento aqui do Hemisfério Ocidental. Mas para você entender essa política externa do governo Trump, para você entender, escute isso daqui. Esse dia foi engraçado. Esse recorte aqui da Tsuki foi bem interessante. Escute isso daqui, o que eles vão falar para você sobre a política externa do governo Trump. No caso dos Estados Unidos, você soma isso, um ataque unilateral do presidente no Departamento de Estado, que enfraquece tanto pelo número de diplomatas, o número de diplomatas americanos que estão pedindo aposentadoria estão saindo é altíssimo, e a porosidade aumentou. O que é porosidade? Se você pegar, por exemplo, o Gustavo sabe, lá nos Estados Unidos, o Heritage Foundation, que é um think tank super conservador, fez um projeto chamado 2025, cujo artigo sobre o Departamento de Estado, escrita pela Karen Kiernan, que foi diretora de planejamento do Departamento de Estado do governo Trump número 1, ele é muito claro. Nós precisamos transformar o Departamento de Estado numa força conservadora porque ele é dominado pelos liberais, número 1. Número 2, para fazer isso, nós precisamos tirar os diplomatas de carreira de dentro das principais órgãos e seções do Departamento de Estado e trazer gente do nosso partido para dentro. É uma enorme politização e ideologização do Departamento de Estado. E esse é um processo que está acontecendo com o Marco Rubio agora como chefe do Departamento de Estado. No caso específico do Trump, a diplomacia não é suficiente, como a gente está vendo agora. Por melhor que seja a nossa embaixada nos Estados Unidos, por maior que ela seja, quando você lida com uma pessoa como o Trump, como a gente tem visto aqui, que é uma enorme centralização na pessoa dele, que é uma pessoa muito instável, que troca rapidamente as posições, que está sempre buscando a melhor deal, a melhor negociação, e ele é muito vinculado a esse, e ele é o chefe vinculado a essa facção chamada MAGA. O Brasil tem que disputar essa facção politicamente. Essa que eu acho que é o braço que falta na nossa negociação com os Estados Unidos desde o início do governo Trump. A gente não tem os canais políticos com a facção mais radical do Partido Republicano, que é dominante no gabinete do presidente Trump. E nós não temos porque o gabinete do Trump recebe informações em relação ao Brasil exclusivamente pelos brasileiros que estão lá, pelo Eduardo Bolsonaro e pelo aquele outro Paulo Figueiredo. Então, o nível de informação que eles recebem e que eles selecionam são aqueles os mais
mais complicados para a situação internacional do Brasil. Nós temos que disputar essas informações. Essas informações, o diplomata tradicional, ele não consegue entrar, porque é tão politizado, Daí a pergunta é tão ideologizado, que você precisa... A pergunta era exatamente essa. Você precisa de outros instrumentos de poder. A forma de pressionar o Donald Trump, especificamente nesse contexto, não é na via tradicional, na via da estrutura burocrática do Estado norte-americano tradicional, porque o Trump não respeita essa estrutura, né? É nas bordas, de alguma forma. Agora, isto neste momento específico. A questão é se nós estamos diante de uma mudança mais profunda, se isso é uma nova, digamos, cultura diplomática norte-americana que vai permanecer depois do Donald Trump. Essa é a grande questão. E aí, ainda assim, vamos ter que nos adaptar. E acho que a forma para navegar neste novo mundo é construir exatamente essas relações mais fortes e mais permanentes e duradouras com a sociedade civil norte-americana. Então, aí tem uma ironia muito forte nessa tua frase, Pord. A gente construir ligações mais fortes e duradouras com a sociedade americana. O MAGA é boa parte da sociedade americana. E quem construiu essas relações foi a ala raiz do bolsonarismo. Então, eles atendem a sua frase. O Brasil construiu, sim, exatamente, relações com a sociedade americana. Elas são levadas adiante, entre outros, pelos personagens que estão aí a cada hora no noticiário, que você também citou, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Esta é a ligação que a sociedade brasileira construiu com a sociedade americana. Para Valdemar, para Duda Lima, os governadores democráticos, eu jamais vou entender. Aqui não se trata, sabe? Cara, não existe centro. O que é uma política de centro? É o quê? Não existe. É o covardão que não quer se posicionar, é só isso. Lá, tá certo, ó. Eu tô aqui, ó. MAGA. No peito, sabe? É o bolsonarista de lá. Sou trumpista, irmão. Tá aqui, ó. Bem claro, essa não é a primeira análise. Tem os que falam assim, Trump, ele tá levando muito mais em consideração se o cara é leal a ele do que qualquer outra coisa. E é isso mesmo, porque na máquina pública, técnico, tem aos montes. É fácil achar um técnico, é fácil achar pessoa com conhecimento. Difícil é achar alguém compromissado. Então assim, eu acho que a gente não chegaria onde a gente chegou. Inclusive os instrumentos que já foram utilizados, a própria Tarifácio, como foi utilizado, Magnitsky, da forma que foi utilizada. Se a gente não estivesse diante de um governo que a ideologia tem um papel. A ideologia que é tão recriminada pelos governadores democráticos, tem medo, tem nojinho da ala ideológica. E é a ala ideológica do bolsonarismo, né, como eles deixam bem claro, que conseguiu criar uma ponte, porque lá tem ideologia. Lá ninguém tem nojinho de ideologia, não. Então, assim, eu acho que a gente vai ter uma semana emocionante. Eu acho. Eu não acho que é torcida minha, não. Ontem foi um dia ruim, né? Na boa. É porque pra mim foi hoje o dia. Então, assim, o meu dia ontem ele terminou. Eu fui dormir de boa. E acordei indignado. Né? Acordei ok e fiquei indignado logo cedo. Passei meu dia do jeito que vocês passaram o resto do dia de vocês, que vocês nem tá aí agora. É um absurdo que tá sendo feito com o Bolsonaro. Sabe? E era uma coisa que eu já sabia. Por mais que você falasse internamente, eu falei, não, mas já não esperava. E daí? Se lasque. Tô nem aí. Só porque já esperava, sofre do mesmo jeito. Sabe? É de indignar. Eu vendo as pessoas gostando. As tias do Zé falando comigo, eu tô aqui tremendo de ódio. Eu falei, é disso pra cima. Não tem condição uma coisa dessa, gente. Esse país é muito injusto. O que esse cara tá sofrendo? Ninguém merece sofrer o que esse cara tá sofrendo. Ele tá lá. E sofrendo por quê? Porque não quis baixar a cabeça. Não quis se entregar, não quis se render a esse sistema podre, né, que tomou conta do Brasil há muitos anos. Há mais de um século. Fica claro aí que o único nome dessa Sexta República, desde que redemocratizou o país, que conseguiu fazer frente a toda essa porcaria, é Bolsonaro. Mais ninguém. Então não me vem nem me cogitar. Você quer ser... Não sabe? Não. Já deu, viu? Vou mandar